o edital unificado da União, tá bom? Vamos bater o edital unificado da União, bloco 8, realidade brasileira. A gente vai por tópico. Esse primeiro tópico aqui vai ser a formação do Brasil contemporâneo, né? Que é 1.1, que vai falar justamente da independência à república, tá bom? No bloco 2, que vai vir o vídeo 2, vem a primeira república. E aí vai seguindo. Só que para vir o vídeo 2, esse vídeo tem que bater a meta, né? A meta de visualização, a meta de inscrito e também de likes, né? Eu vejo aí que vocês assistem meus vídeos, gostam das questões, mas vocês não deixam o like. Então, a partir desse edital, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai postar os vídeos, independentemente de que vocês gostem ou não, mas que tenha visualização e também que tenha compartilhamento, que tenha likes, né? Compartilhe com a galera, comenta também. Professor, eu quero o bloco 2, professor, eu quero o tópico 2. Aí a gente vai postando, tá certo? Mas vocês que assistem o canal que não deixam o like, fica difícil. Então vou pedir, se esse vídeo bater a meta de visualização, de likes, de inscrito, né? Compartilhamento. E comenta lá, eu quero o bloco 2. Aí vem o bloco 2, tá bom? Comenta lá, o bloco 2 que a gente vai postar aqui. Por quê? Porque requer tempo, né? Eu trabalho, eu estudo, tenho nossos afazeres, mas eu dou atenção total aqui para o meu canal. Então peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe, para que assim a gente bata a realidade brasileira do bloco 8 do concurso unificado da União até o dia da prova. Se vocês compreenderem e for seguindo o tópico que eu falei, aí eu vou estar postando os vídeos e vocês vão gabaritar a realidade brasileira até o concurso unificado da União, tá bom? Posso contar com vocês? Seguindo, vamos lá. Primeira questão vai falar o seguinte. A Era Vargas é conhecido como período que abrange os 15 anos dos quais Getúlio governou nosso país. Seja como presidente provisório, seja como presidente constitucional ou como ditador. A ascensão de Vargas ao poder está diretamente relacionada a um evento que colocou fim ao período da Primeira República e ficou conhecido como. Vamos lá, como é o nome desse fim? Né? Como é o nome desse período que ficou conhecido? A. Revolução Constitucionalista de 32. B. Revolução Paulista de 24. E a C, que no caso aí está B, né? Mas é a C. Revolta da Armada. D. Revolução de 1930. E é Intentona Integralista. Vamos lá. A ideia aqui do canal é que vocês dão pausa no vídeo, lê a questão com calma, tá bom? E aí vocês dão play e eu volto com o gabarito, tá bom? Pronto, vai lá. Deu play? Vamos lá. O nosso gabarito da nossa alternativa de hoje vai ser a D. A Revolução de 1930. Para a gente entender, vamos lá. Vou falar o seguinte. A ascensão de Vargas, né, ao poder do Brasil aconteceu em 1930, que foi justamente essa revolução, né? Esse movimento foi resultado da insatisfação das oligarquias. Quais oligarquias? Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Parnaíba. Mas também com a oligarquia paulista, tá certo? Após a derrota nas eleições de 1930, essas três oligarquias iniciaram um movimento armado que depôs o Washington Luiz, né, da presidência, e impediu que Júlio prestes a se tornasse o presidente do Brasil. Então foi isso que aconteceu. Aconteceu a Revolução de 1930. A ascensão de Vargas, né, ao poder, aconteceu esse evento, né, que colocou o fim do período da Primeira Revolução. Ficou conhecido como Revolução de 1930. Tá certo? Vamos seguindo. Segunda questão. Vamos lá. Segunda questão. A Primeira República é um período também conhecido como República Velha e ficou marcado pelo poder político concentrado nas oligarquias. A grande desigualdade social e a repressão governamental, né, que caracterizaram
esse período motivaram por uma série de revoltas e rebeliões populares. Vamos lá a pergunta. Selecione a alternativa abaixo que apresenta uma rebelião no período da Primeira República. Vamos lá, vamos marcar, tá certo? A alternativa que apresenta uma rebelião que aconteceu na Primeira República. Após um vídeo, voltamos com o gabarito. Pronto? Show. Essa rebelião da Primeira República aconteceu a revolta da vacina, né? A revolta da vacina que aconteceu em 1904 e foi resultado da insatisfação popular. Por isso que aconteceu essas rebeliões, né? Desculpa. Com uma série de ação do governo do Rio de Janeiro naquele período. Primeiramente, foi feito lá no Rio uma reforma no centro da cidade que havia levado à desapropriação, né, de maneira arbitrária de pessoas pobres e inúmeras caçambras, né, o nome. Né? Além disso, estava sendo realizado uma campanha de vacinação forçada da população contra a febre amarela. A insatisfação pelas duas coisas, né? Somente a ação violenta das autoridades levou a população a iniciar uma revolta, né? Essa revolta que se perdurou por vários dias, que foi justamente a revolta das vacinas, tá bom? Lembre dessa data, aconteceu em 1904, tá bom? Anotem essa data. Vamos seguindo. Terceira questão. A ditadura militar foi um período da história brasileira que se estendeu entre 1964 e 1985. No final da década de 70, teve o início do processo de transição para o retorno da democracia ao Brasil, com os militares embaçando uma transição lenta, gradual e que não levasse à condenação de crimes cometidos por membros do governo durante esse período, né, que é principalmente relacionado com a tortura. Né? E a partir de 1983, a população iniciou grandes manifestações que exigiam o retorno das eleições direta para o escolhimento da presidência do presidente brasileiro. Essas manifestações ficaram conhecidas como A. Eleições já. B. Diretas já. C. Democracia já. D. Queremos eleições. E E. Queremos democracia. Dá pausa aí no vídeo e voltamos com o gabarito. Pronto, o nosso gabarito justamente aconteceu nessa parte os gritos da população, gritando diretas já, diretas já. Então esse foi o grito nas manifestações, tá certo? As diretas já foram as manifestações populares, né, que exigiam a aprovação da emenda constitucional que propunha o retorno das eleições diretas no Brasil, para assim a escolha do presidente, né, para escolher o presidente brasileiro. Algo que não aconteceu desde 1960. Né? Essas manifestações aconteceu entre 1983 a 1984, né, um ano, e levaram milhões de brasileiros às ruas, né, gritando direta já, porque eles queriam o voto direto, tá bom? As diretas já, apesar de ser sua grande repercussão, foram derrotadas, né? Uma vez que a emenda debatida em questão não foi aprovada, tá bom? Isso aconteceu quando? Aconteceu no período de 1983 a 1984. Então, nosso gabarito B, né? Diretas já.
Esse foi o grito. Vamos seguindo. Nossa quarta questão. Vamos para a nossa quarta questão. A partir de 1936, Getúlio Vargas passou a implementar uma série de emendas repressivas no Brasil, que foi no país, sobretudo contra os comunistas. A imposição dessas medidas e a perseguição aos comunistas serviram de pretexto para que, em 1937, fosse instaurado o Estado Novo no Brasil. Essa repercussão foi resultado da tentativa de tomada do poder realizada pelos comunistas durante o Intentona Comunista, que ocorreu em 1935. Essa revolta teve como grande líder A. Luiz Carlos Prestes, B. Plínio Salgado, C. Jânio Quadros, D. Carlos Lacerda e Ademar de Barros. Qual desses teve o seu grande líder? Vamos lá. Vocês vão dar pausa e voltamos com o gabarito. Nosso gabarito A, né? Luiz Carlos Prestes, né? Que a Intentona Comunista de 35 foi realizado entre cidades brasileiras. Anotem a cidade: Natal, Recife e Rio de Janeiro. Natal, Recife e Rio de Janeiro, tá certo? Tendo sido um verdadeiro fracasso. Isso fracassou. Pronto. Já não deu em nada. O grande líder desse movimento foi o Luiz Carlos Prestes, como eu acabei de falar. Né? Membro de quê? Qual era o partido? Membro do PCB e presidente de honra da ANL, tá certo? Ele foi enviado ao Brasil pelo Internacional Comunista para realizar a tomada do poder a partir de uma revolução comunista, né? E fracassou. Foi preso pelo governo Vargas em 1936 e libertado em 1945. Tá bom? Esse rapaz, Luiz Carlos Prestes, foi o líder, tá bom? Foi o líder. Só que ele foi preso em 1936 e foi solto em 1945. É muito bom vocês guardarem essa data, justamente pode a prova também pedir. Ah, eu vou esperar a mesma questão cair na prova. Não é. Pode cair o mesmo assunto. Mas é o seguinte, estudar por questão é justamente isso. Você estuda por essas questões e você vai procurar quem é. Quem é esse Plínio Salgado? O que foi que ele fez? Quem é esse Jânio Quadro? Ele foi importante em quê? Então isso vocês têm que pesquisar alternativa por alternativa. Não é eu dar o gabarito aqui e vocês achar que a prova vai vir com o mesmo gabarito. Não é. Com a mesma pergunta. Não é. Ele vai mudar algumas coisinhas. Então estudar por questão é justamente isso. Saber quem foi esses outros. Né? Sabemos que o Luiz Carlos foi esse líder, né, da revolta. E quem foi esses outros? Isso que é estudar por questão. Bom, vamos seguindo. Peça seu like, compartilha, né, e joga no grupo da galera. Comenta aí se vocês querem o bloco 2, tá bom? Vamos para a nossa quinta questão. Qual partido do período de Quarta República ficou identificado como ideologia do trabalhismo? Vou repetir a pergunta. Qual partido do período da Quarta República ficou identificado como a ideologia do trabalhista? Qual foi o partido? A. UDN, B. PTB, C. PSD, D. PL ou é PSB? Sabemos que o trabalhismo foi uma ideologia, né, política desenvolvida por Getúlio Vargas, né, nos últimos anos do Estado Novo. Então aí Getúlio Vargas teve um
uma brilhante ideia, né, de surgir, né, de desenvolver esse partido trabalhismo, né, no final do Estado Novo. O trabalhismo se dava, né, por meio de uma maior parte, né, de uma maior comunicação do governante com a massa trabalhadora, ao mesmo tempo que implicava os benefícios que esse grupo tinha acesso. Aqui no Brasil, né, o grande símbolo do trabalhismo foi o Partido Trabalhista Brasileiro, né, foi fundado pelo próprio Vargas na década de 40. E é justamente o nosso gabarito de hoje. Nosso gabarito é PDB, né, que é o Partido dos Trabalhadores, né, Brasileiro. Tá certo? Partido dos Trabalhadores Brasileiro. E esse partido foi fundado por Vargas, né? Foi fundado por Vargas. Então esse foi o partido PDB. Tá bom? Vamos para a nossa sexta questão. Qual dos acontecimentos seguintes se passou, né, durante o período da Primeira República? Qual dos acontecimentos seguintes se passou durante o período da Primeira República? A. Direta já. B. Revolução Constitucionalista de 32. C. Golpe preventivo de 11 de novembro. D. Lei Saraiva. E E. Coluna Prestes. Estudar por questão justamente foi o que eu falei, né? Vocês lê todos os itens e pesquisa todos os itens. O que foi direta já, que eu acabei de explicar, né? O que foi Revolução Constitucionalista de 32, né? É formado na Constituição Federal. O que foi o golpe preventivo de 11 de novembro, que é uma data marcante no Brasil, né? O que foi Lei Saraiva e o que é Coluna Prestes. Então vocês têm que pesquisar tudo isso aí e ficar por dentro do assunto, tá bom? Aqui na questão está pedindo o seguinte: qual dos acontecimentos seguintes se passou durante o período da Primeira República? Se passou justamente com a coluna Prestes. Então, esse acontecimento aconteceu a coluna Prestes durante o período da Primeira República. Essa coluna Prestes, ou coluna Miguel Prestes, como chamado, né, foi um movimento armado realizado pelos tenetistas, né, pelos tenentes da época. E qual ano? Olha aí, mais anos, né? Foi realizado pelos tenentes, pelas Forças Armadas, né? Em qual ano? É 1925 a 1927. Durou aí 2 anos, tá bom? Esse movimento marchou pelo interior do Brasil, lutando contra o governo de Arthur Bernardes, tá certo? Seus participantes ficaram conhecidos por caminhar mais de 25 mil quilômetros no Brasil. O grupo foi desfeito em 1927, né, como foi acabado aí em 2 anos, e seus membros auxiliaram-se na Bolívia, tá bom? Então isso é a coluna Prestes ou coluna Miguel Prestes, tá bom? Vamos seguindo. Sétima questão de hoje. Vamos para a sétima questão. Vamos. A Revolução de 1930 foi um acontecimento responsável A. pela deposição de Washington Luiz e o fim da Primeira República, ou foi responsável pelo início do período da ditadura militar, ou também foi responsável pela imposição de um governo que alinhou aos princípios do fascismo italiano, ou também foi responsável pelo estabelecimento do primeiro período democrático da história brasileira, ou também nenhuma das alternativas. Qual desses itens a Revolução de 1930 foi um acontecimento? Quem foi o responsável? Onde foi o responsável? Vamos lá. A Revolução de 1930, né,
foi um levante armado, que aconteceu em outubro de 1930, certo? E foi responsável pela deposição do presidente Washington Luiz. Foi ele. O presidente eleito, né, Júlio Prestes, foi impedido de tomar posse, né? E Getúlio Vargas foi nomeado como presidente. Esse acontecimento colocou fim na Primeira República e deu início à Era Vargas. Tá bom? Então, nosso gabarito é gabarito A. O responsável foi Washington Luiz. Tá bom? Vamos seguindo. Oitava questão. Vamos para a nossa oitava questão. Relacione a alternativa que traz o nome de uma pessoa que não foi presidente do Brasil durante o período republicano. Lembrando que é uma pessoa abaixo que não foi presidente do Brasil durante o período republicano. É quem não foi. Eu já colocar Afonso aí, né? Afonso justamente para pegar vocês. Quem não leu aí direitinho vai errar, né? Então vamos lá. Quem não foi presidente no período republicano foi o Adhemar de Barros. Ele não foi presidente, né? Adhemar de Barros foi um político muito influente na década de 40, chegando a ser eleito, né, prefeito de São Paulo e governador também de São Paulo. Tá? Concorreu à presidência em duas ocasiões, em 1955 e 1960. Nessas duas, ocorreu pelo Partido Social Progressista, né? O PSP. E nas duas foi derrotado. Vendo que JK e Jânio Quadros serem eleitos presidente respectivamente. Então, Adhemar de Barros tentou ir por duas vezes e não conseguiu, tá bom? Então, nosso gabarito é o Adhemar de Barros. Ele nunca foi presidente do Brasil num período republicano, tá bom? Vamos lá, nona questão de hoje. Nona questão. Com a proclamação da República, foi formado um governo provisório no qual Teodoro da Fonseca foi nomeado presidente. Algumas mudanças foram tomadas de imediato, sendo a elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação em uma nova Constituição aprovada em 1990. B. A criação do hino nacional em uma nova Constituição promulgada em 1891. C. A mudança da capital brasileira do Rio de Janeiro para Brasília e a criação da bandeira nacional. D. A criação do hino da independência e uma nova Constituição promulgada em 1893. Ou a criação da bandeira nacional e a elaboração de uma nova Constituição promulgada em 1891. Pausou o vídeo e voltou com o gabarito. Vamos lá. Nosso gabarito vai ser o E, justamente porque com a proclamação da República em 1889 e as escolhas de Teodoro da Fonseca como presidente, uma série de mudanças aconteceram. E algumas delas envolviam questões de símbolo do país. Tá bom? A bandeira nacional foi modificada e um novo modelo foi apresentado em 19 de novembro de 1889. Além disso, os trabalhos para uma nova Constituição resultaram na promulgação da Constituição de 1891. Então, nosso gabarito é.
Tem uns detalhezinhos que eu estou falando aqui, vocês têm que anotar, viu? Senão vocês perdem o conteúdo. Anote aí, repete o vídeo mais com calma, que eu falo muita coisa importante. Eu não coloco nos slides a minha fala, não, tá bom? Então é só as questões. Eu só comento aqui a questão do item, né? Mas vocês vão pegando o que eu falo, as datas, os representantes, né? As pessoas responsáveis, né? Então vocês vão anotando aí também. Nossa 10ª questão, vamos lá. 10ª questão. 10ª questão. As organizações sociais e políticas são resultado de um processo histórico de convivência, sistematizando a essência de arquétipos ideológicos que no cotidiano e no mundo da mídia ouvimos as expressões lulismo, bolsonarismo, que é a esquerdopatas, fascismo, comunismo, tudo isso são do dia a dia, né? Ora, apesar da relação íntima com os termos na sociedade, é papel do professor de história postular e desmitificação dos conceitos, substancializando com propriedades históricas, criando debates críticos e conscientes, quebrando as tendências interpretativas de viés ideológico, relacionando dentro de um processo configurativo da historiografia, isso é o papel do professor, não é isso? Portanto, com base na reflexão contextual e no processo historiográfico da história do Brasil no período entre 1920 a 1934, assinale a alternativa que apresenta conceitualmente o movimento político que tinha as seguintes características. Defendia a doutrina nacionalista, estabelecendo um conteúdo com cunho mais cultural e menos econômico. Combatia o capitalismo financeiro, objetivando o controle do Estado sobre a economia. Porém, sua essência maior era na tomada de consciência do valor espiritual da ação, como o lema Deus, Pátria e Família. Esses termos, né, essas alternativas que representam um conceitual movimento político, né, que teve essas características. Qual deles? A. O coronelismo. B. O tenetismo. C. Integralismo. D. Coluna Corte-Preste, que acabamos de falar dela. Ou é anarquismo? Vamos lá. Todas essas características teve a sua parte. Mas a parte mais específica, com a proclamação da República em 1889 e a escolha, né, de Teodoro da Fonseca, teve a sua parte. Só que seguindo lá para frente, né, seguindo mais adiante, teve as suas ideologias, chamadas, né? Teve as suas ideologias. Agora, a ação integralista brasileira, né, foi um movimento político que surgiu no Brasil em 1932, tá certo? Muito atrás lá do Teodoro da Fonseca. E que era influenciado pelo fascismo italiano. Esse movimento político era liderado por Plínio Salgado, né? E tinha como símbolo a letra grega sigma. Tinha como lema, né, Deus, Pátria e Família, que é justamente essas características, e ficou marcado pelo tentar tomar o poder por um golpe conhecido como intentona integralista,
que aconteceu em 1938. Então, essa ação integralista brasileira teve essas características: Deus, pátria e família. Teve esse lema, teve esse lema: Deus, pátria e família. E as suas características, né, do integralismo, teve sim, defendia a coluna nacionalista, estabelecia conteúdo, né, cunho cultural, né, combatia o capitalismo financeiro, tudo isso esteve dentro do integralismo, tá bom? Então, o nosso gabarito é C, integralismo, tá bom? Vamos seguindo. Nossa 11 questão de hoje, 11ª questão. O golpe de Estado em 1964, qualificado por personagem afinado como uma revolução, instituiu uma ditadura militar que durou até 1985. O presidente do Brasil, que foi disposto na época, foi quem? Na época da ditadura militar. Foi Getúlio Vargas? Foi Jânio Quadros? Foi João? Foi Castelo Branco? Ou foi Juscelino Kubitschek? Qual foi desses? Vamos lá. O golpe civil militar, chamado, foi resultado de uma conspiração que envolveu o grande empresariado, né, a grande mídia e os grandes militares, e realizado para depor o presidente João, certo? O golpe se iniciou em 30 de março de 1964, né, e se estendeu até o dia 2 de abril. Por meio dele, foi iniciada a ditadura militar, que se estendeu até 85. Então, aconteceu que o golpe foi para o golpe civil-militar, né? Foi realizado justamente para depor o presidente João. Então, na época, o presidente era o João. Então, a ditadura civil-militar foi para tirar ele. E quem é que estava no poder? O João. Tá bom? Então, nosso gabarito é o João. Seguindo. Nossa última questão de hoje. Desde já eu já peço que você se inscreva no canal, tá bom? Deixa o seu like. Compartilha com a galera. Comenta aí, professor, eu quero o bloco 2. Professor, coloca o tópico 2. Se vocês comentarem, né, deixar o seu like também, eu coloco o tópico 2. Mas aí, se vocês não quiserem, aí não tem perigo. Eu já tô com os vídeos gravados, certo? Já tô fazendo as gravações em todos os vídeos e vou postando de um por um. Então eu tô postando isso agora. E depois, se vocês quiserem, comenta eu quero, bloco 2, tópico 2. E deixa o seu like, né? Compartilha, né? Comenta, né? Comenta eu quero bloco 2, aí eu trago o bloco 2. Tá bom? Então vamos lá. Me ajuda que eu te ajudo. Certo? Me ajuda que eu te ajudo. Estou te ajudando aqui totalmente gratuito, não estou cobrando nada. Tá bom? Então aí não custa nada vocês deixar um like, né? Comentar, não custa nada. Compartilhar também, jogar nos grupos de estudo. Não custa nada e assim eu estou trazendo conteúdo aqui para vocês. Tá bom? Vamos lá. 12ª. Em 1932, Getúlio Vargas instituiu o Código Eleitoral que induzia, entre outras medidas, A. O voto nulo. B. O voto aberto. C. Voto feminino. D. Voto de cabresto. E voto eletrônico. Lá em 1930, né? Em 1932, desculpe, Getúlio Vargas, por meio do Código Eleitoral, que entrou em vigor nessa data que está na questão, em 32, foi realizado o direito das mulheres votarem. Olha a data aí, 1932. Boa pergunta aí, viu? Em 1932, Getúlio Vargas instituiu um código.
Um código que fala que as mulheres agora vão votar. Certo? Isso fez com que o Brasil, um dos primeiros países, adquirir o voto feminino. Essa mudança foi resultado de uma intensa mobilização de movimento feminista, né, do Brasil pelo sufrágio feminino. Então, o que foi que ele instituiu? Ele instituiu o voto feminino, tá bom? Então, pessoal, valeu, muito obrigado por vocês assistirem até aqui, por vocês comentarem, deixa um comentário aí embaixo, né? Quero bloco 2, o que vocês estão achando das questões, e joga aí no grupo de estudo de vocês, tá bom? Deixa o seu like, é muito importante. Valeu, pessoal!